Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Áustria, 11ª etapa do Mundial da Fórmula 1, com o surpreendente George Russell vencendo a prova principal, Oscar Piastri na segunda colocação e Carlos Sainz em terceiro. A corrida foi caótica no seu final e a prova caiu no colo do Russell, mas eu falo disso já. Antes de contar para você tudo sobre essa corrida, eu preciso lembrar que já está disponível o clube de membros da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente na sua moeda local, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a todo um mundo de vantagens. Para começar, este vídeo chegou primeiro para quem é membro do Fidelidade Alternativa. Você também tem prioridade na leitura de comentários no nosso chat e pode usar emojis exclusivos. Saia na frente, abra sua asa DRS e chegue antes de todo mundo, né? Assista os vídeos da Alternativa antes de todo mundo. R$ 2,99 por mês é o equivalente a um cafezinho, a um refrigerante e você ajuda demais o nosso trabalho. Clique já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar deste final de semana com o Sprint Race que começou agitado no mercado. Nós tivemos duas renovações já anunciadas no começo da semana. Uma delas me surpreendeu um pouco, né? A renovação de Pierre Gasly com a Alpine, né? Naquela história de contrato multianual. Então ele fica em 2025, com potencial para também ficar em 2026. E a segunda vaga da Alpine está bem disputada. Já se falou em Durham, fala-se em Carlos Sainz, Mick Schumacher vai testar em Paul Ricard, então tem muita gente de olho nessa vaga, apesar de não ser uma das melhores escuderias no momento. Mas é uma das vagas que está sobrando. Já sabemos apenas que não será do Ocon, né? Já declarado que será chutado da equipe, é outro que está de aviso prévio. E a outra renovação, meus amigos, olha, eu fiquei muito surpreso. Chocado, estarrecido. Lance Stroll está renovado com a Aston Martin por mais 2 anos, ele fica até 2026, se nada demais acontecer ali nas discussões quanto ao controle acionário da empresa. Isso porque o principal acionista da Aston Martin teve que ouvir muitos pleitos de renovação do Lance Stroll, inclusive nos almoços de família, até porque é o Lawrence Stroll, o pai dele. Então a negociação foi duríssima e o Lance Stroll conseguiu ficar com essa vaga, a Aston Martin fechada para 2025 e 2026. Isso levanta algumas questões quanto ao Drugovich. O que ele vai fazer da vida? Vai ser um eterno reserva? Vai buscar uma Fórmula Indy, uma Fórmula E, um assento em outra escuderia? Só vamos saber isso ao longo da temporada. Eu me arrisco a dizer, só quando o Sainz disser vou para a equipe tal, aí o gatilho do mercado vai ficar totalmente aberto, salve-se quem puder. O final de semana da Sprint Race, você sabe, tem apenas um treino livre e tivemos um leve susto, né? O Verstappen teve problemas com o seu RB20. No começo ali da primeira e única sessão de treinos livres, na sexta-feira, o motor apagou na reta principal. Por sorte, ele conseguiu levar ali para o box, né? Contou com a ajuda. Depois de ser declarada a bandeira vermelha, os comissários ajudaram o Verstappen e em coisa de 5 minutos a equipe conseguiu corresponder e botar ele de volta na pista. Mas já acende o alerta. A Red Bull sabe muito bem que os problemas de confiabilidade com a Honda, né, que assina o Red Bull Powertrains até 2025, esses problemas já vão fazer de cara o Verstappen, em algum momento da segunda metade da temporada, usar uma quinta unidade de potência. Ele já está no limite, né, na quarta unidade, e se ele usar a quinta, ele vai tomar punição de posições no grid. Isso deve ser antecipado já no começo da segunda metade, então podemos aguardar aí emoções quanto ao tricampeão do mundo futuro tetra. Mas eu quero destacar o seguinte, né? Com apenas um treino livre, né, a gente teve o Verstappen ainda assim na liderança dessa única sessão de treinos livres, Piastri em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Já na sexta-feira a gente partiu para a classificação da corrida sprint, aí sem surpresas. No Q1 foram eliminados Ricardo, Hülkenberg, Bottas, Albon e Zhou. O chinês está num péssimo momento da temporada, várias corridas aí ficando nas últimas colocações, mas últimas mesmo, né? Última fila. E depois no SQ2 foi eliminado Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda e Sargent, nenhuma surpresa até aí. Na hora da pole, o Leclerc, ele teve problemas com o motor, deu uma apagada ali rapidinho, um control del, mas não foi suficiente, né? Não deu tempo do Leclerc abrir a volta, ele foi atrapalhado, digamos, pela equipe, né? Pelo conjunto, não conseguiu abrir a volta, largou em 10º. E a pole ficou fácil para o Max Verstappen,
né? Em classificação, o RB20 segue sendo um foguete. Vamos falar aqui mais à frente, em condição de corrida já não é tão bom assim. A McLaren muito próxima, Lando Norris ficou ali a 93 milésimos do tempo do Verstappen e o Oscar Piastri na terceira colocação. Passamos para o sábado, primeiro trabalho do dia, a Sprint Race, justamente com o Verstappen largando muito bem. O Norris ficou na cola, largou bem também junto e foi colado. Foram 5 voltas de um intenso tiroteio até que o Lando Norris conseguisse fazer a ultrapassagem na volta 6, mas não durou muito. Apenas uma curva depois, né? Você sabe, o circuito da Áustria tem muitas retas, são 3 zonas de DRS, é uma volta curtinha, toda hora tem um ponto ali de ultrapassagem e logo no ponto de ultrapassagem seguinte, o Verstappen conseguiu fazer o X, né? Devolver a ultrapassagem. E o Lando Norris foi um pouquinho amador, palavras dele próprio, deixou espaço demais para o Verstappen e acabou tomando um passão também do seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri. E já vou te dar um spoiler, ficou assim até o final da Sprint Race de 24 voltas, na verdade foram dadas 23, né? Houve um problema na primeira largada, né? na primeira volta de apresentação. Então, mas o Piastri ele não teve o mesmo ritmo, o mesmo ímpeto, o mesmo cuidado com os pneus do que o seu companheiro de equipe, acabou ficando assim mesmo, né? Verstappen, Piastri e Norris, apenas essa inversão no pódio da Sprint Race. Pérez foi apenas o 8º colocado, um pontinho só para quem tem o melhor carro do grid, apesar de não ser o melhor piloto, realmente vergonhosa exibição do mexicano. E aí passamos para a classificação da corrida, né? O segundo trabalho do sábado, a classificação da corrida de domingo. E o destaque que eu queria dar aqui, além do fato que no Q1 a gente teve eliminados Albon, Stroll, Bottas, Sargent e Zhou, olha aí de novo, né? O Zhou sendo eliminado mais uma vez na última colocação. No Q2 tivemos o Ricardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda e Alonso eliminados, mas o Q1 marcou história. Tivemos apenas 798 milésimos, ou seja, menos de 8 décimos, entre o primeiro naquela sessão, Carlos Sainz, e o último, o Zhou. É o Q1 mais apertado da história. Desde que foi adotado esse formato com 3 classificações, nunca o primeiro colocado esteve tão próximo do último na primeira sessão. Então vale o registro realmente na Áustria. Claro, facilitado por ser um circuito curto, muito calor, a pista é muito aquecida, mas realmente o equilíbrio da Fórmula 1 está gigantesco, 8 décimos entre o primeiro e o último colocado. Passamos aí para a terceira e última sessão decisiva, e olha, o Verstappen poderia largar com 4 carros, né, com 3 clones dele, porque os 4 melhores tempos da pole decisiva do Q3 foram do Max Verstappen. Ele fez as 4 melhores voltas e restou aí ao Norris ficar com, digamos, 5º tempo, né, a segunda colocação. George Russell e Sainz fizeram a segunda fila. Passamos para o domingo, né? A corrida que prometia bastante, eu volto a dizer, 3 zonas de DRS, o pneu duro não sendo muito utilizado, né? 2 paradas previstas, então havia ingredientes para acreditar que seria uma corrida bem interessante. E de fato foi. A largada, o Verstappen mais uma vez foi muito bem e dessa vez ele conseguiu se descolar muito bem de Norris e Russell, né? Norris e Russell, aliás, brigaram bastante na primeira volta e o Leclerc se tocou com o Piastri, pior para o monegasco da Ferrari, que quebrou o bico, teve que parar precocemente nos boxes, não deu certo, a parada foi muito ruim, ele já colocou o pneu duro que também não se adaptou, ou seja, a corrida do Leclerc acabou ali, acabou na largada, teve uma atuação muito discreta, chegou a estar em penúltimo lugar. Mas a corrida foi até interessante, porque o Verstappen ele abriu 3 décimos em 7 voltas, 3 segundos, perdão, em 7 voltas, né, 10% da prova, de 71 voltas previstas, parecia até que ia vencer fácil, mas não foi assim. Tiveram ali a primeira parada, a corrida deu aquela esfriadinha, chegou na hora da segunda parada, na hora de tirar os pneus duros e colocar pneus médios para ir até o final da prova, a Red Bull se enrolou, coisa rara, geralmente são as outras equipes que perdem tempo no box, mas o Verstappen perdeu quase 5 segundos na sua última parada. Isso, ele estava mais ou menos 7 segundos à frente do Lando Norris e ficou colado. Ficou ali uns 2, 3 segundos, o Norris sentando a bota, conseguindo tirar o ritmo. Mais uma vez ficou provado que a Red Bull tem um carro excelente para classificação, mas em corrida ele já não está rendendo tão bem assim e a McLaren no conjunto está conseguindo ser rápida na classificação e excelente em ritmo de prova. Mercedes também vindo muito bem. Lando Norris
partiu para o ataque, voltas finais, ele foi como um foguete para cima do Max Verstappen, foi tirando décimo atrás de décimo, e aí na volta 59 o Norris finalmente conseguiu fazer a ultrapassagem. Tomou a liderança, mas como o Verstappen se defende muito bem, jogou o Norris para fora. Passou por fora, tem que devolver a posição. Nas voltas seguintes, esse duelo se repetiu e na volta 64, quando o Norris ia passar de fato o Verstappen e não ia ter jeito de segurar, a vitória ia ficar na mão do inglês, o Verstappen resolveu aprontar das suas. Isso não é novidade, já aconteceu com Kimi Raikkonen, com Sebastian Vettel, com Lewis Hamilton e depois com Lando Norris. Toda vez que o Verstappen vê que ele não tem o melhor conjunto, que ele vai perder de forma humilhante, ele atua como um Dick Vigarista. Foi imundo, foi sujo, foi vergonhoso o que ele fez, né? Jogou o carro para cima do Norris, os dois se tocam, batem, e aí os dois furam pneus, né? Só que pior para o Lando Norris, né? Ele foi se arrastando até o box e o Verstappen, beneficiado por um virtual safety car, o que não é um safety car comum, é um virtual, ou seja, todo mundo tem que manter a velocidade. Não é você reduzir drasticamente, mas manter a velocidade. Não havia um detrito suficiente na pista para justificar o Virtual Safety Car, tá? Eu discordo completamente da opinião da direção de prova. E o Verstappen, com isso, conseguiu chegar aos boxes a tempo de fazer a sua troca e voltar na quinta colocação. Ele até tomou uma punição de 10 segundos. Essa punição, letra fria do regulamento, está correta. Ele causou a colisão e foi uma colisão grave. Só que, considerando o contexto, Norris viria abandonar minutos depois, né, não conseguiu continuar na prova, ele não conseguiria voltar dentro dos pontos, né, foi muito atrapalhado nessa batida, então preferiu abandonar. Considerando o contexto, Verstappen tinha que ser desclassificado, né, no mínimo, né, tomar uma reprimenda muito mais dura. A direção de prova se fez de cega com várias atitudes antidesportivas do Max Verstappen durante toda a prova. Aliás, na primeira parada também já lançaram ele em cima do Lando Norris, né, direção insegura, e a direção de prova cega, mais uma vez, beneficiou o Verstappen em detrimento dos outros pilotos. Ou seja, o crime compensou. E compensou tanto que o Verstappen, nessa de ter que parar nos boxes para trocar o pneu, já estava no final da prova, ele colocou um jogo de macios e estava fazendo a melhor volta. Se não fosse o Alonso na última volta com o pneu médio fazer o milagre de tirar essa volta mais rápida do Verstappen, e o ponto iria para ele. O crime compensaria muito para o Verstappen. Não compensou porque o Alonso foi lá e fez a melhor volta na última volta da corrida. E como o Alonso estava muito lá para trás, nas últimas colocações, esse ponto não foi para ninguém. Mas, de fato, eu não concordei com as decisões da direção de prova, deveria ter revisto o resultado, foi muito pouco. O Verstappen acabou chegando em quinto lugar e o Pérez, meus amigos. O que a Red Bull fez, hein? Essa história de renovar por 2 anos, eles devem estar precisando muito de dinheiro, porque o Pérez não conseguiu ultrapassar a Haas do Hülkenberg. Haas, um dos piores carros do grid, motor Ferrari, e o Pérez não conseguiu passar, nem mesmo na última volta. Chegou em 7º lugar atrás do Hülkenberg. Aliás, as duas Haas pontuaram mais uma vez. E o que fica para o próximo final de semana em Silverstone, já vou aqui antecipar para você, é que teremos cada vez um campeonato mais disputado, mais quente dentro da pista e fora também. Porque, olha, se eu sou um importante funcionário da McLaren, eu passava a semana botando a boca no trombone, dizendo a verdade, né, que o Verstappen é protegido e de fato foi, mais uma vez, a direção de prova erra e errou feio, né? Aplicou o regulamento de forma correta uma vez, mas ele não cometeu apenas uma infração, foram várias. Verstappen, inclusive, levou 2 pontinhos na sua carteira, ele agora soma 4, lembrando, com 12 o piloto é suspenso por uma etapa. Bom, rápida nota para falar da Fórmula 2, uma coisa que deixa muita gente feliz, principalmente nós brasileiros, né? Gabriel Bortoleto venceu a primeira nesse ano e foi justamente a corrida longa lá no circuito de Spielberg, na Áustria. Destaque também para Enzo Fittipaldi, que largou na 15ª colocação e o Tubarãozinho chegou em 4º, foi escalando o grid, passou 11 carros na corrida longa, um grande resultado para o Enzo, que agora é 10º colocado no campeonato, e o Gabriel Bortoleto é o 3º. Está fazendo a sua primeira temporada na Fórmula 2 de forma muito consistente e pode vir, quem sabe, aí em 2026 a conseguir uma vaguinha no grid. Vai bem demais o nosso brasileiro.
Ainda na Fórmula 2, uma notícia quentinha desta segunda-feira, Franco Colapinto estará no TL1 de Silverstone, né, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, pela Williams. Ele vai substituir o Logan Sargent, então mais um latino. O argentino Franco Colapinto, quinto colocado na Fórmula 2 até aqui, vai guiar o carro do Logan Sargent. Bom, vamos falar então de quem mandou bem e mandou mal nesse final de semana? Vou começar, obviamente, por quem mandou bem, né? George Russell, ele que não vencia uma prova desde São Paulo em 2022, a Mercedes não vencia uma prova desde São Paulo 2022 e mandou muito bem. A prova caiu no colo dele com essa batida do Verstappen e do Norris na volta 64 e o George Russell, sangue frio, foi lá, levou até o final, como ele mesmo disse no rádio, não acaba até o final, né? E conseguiu trazer essa vitória para casa. O George Russell consegue abrir uma vantagem considerável para o Lewis Hamilton, seu companheiro, e vai se cacifando aí a posições melhores no Mundial de Pilotos. Piastri também teve um final de semana iluminado. Chegou em segundo na Sprint Race e segundo também na corrida principal. Um menino australiano pode não ser o melhor piloto da equipe, mas está ali, mandando ver, segundo ano na escuderia McLaren e vai se mostrando um futuro campeão do mundo. Essa dupla é consistente demais. Quem também, na minha opinião, teve um final de semana iluminado foi o Gasly. Mais uma vez a Alpine chegou com seus dois carros entre os pontos e o Gasly finalmente conseguiu empatar em pontos com o Oliver Bearman, né? Ele que só pilotou uma etapa na Arábia Saudita, substituindo o Carlos Sainz que estava com apendicite, chegou em sétimo lugar e o Gasly pontinho a pontinho está conseguindo pontuar, teve seu contrato renovado, então esse aí está sorrindo de orelha a orelha. Agora vamos para quem mandou mal, né? Eu vou começar justamente pelo aniversariante desta segunda-feira, Daniel Ricciardo, que praticamente já foi chutado da AlphaTauri para o ano que dá. Racing Bulls, ó, veio o AlphaTauri na cabeça, da Racing Bulls, foi chutado para o ano que vem. Ele que chegou mais ou menos nessa época do campeonato, né? Ele estreou na 11ª etapa, depois do Nick de Vries ser demitido. O Ricciardo veio com uma missão, ser muito bom, ser muito consistente na AlphaTauri, que virou Racing Bulls, para tentar fazer uma sombra ao Pérez e pegar a segunda vaga de piloto na Red Bull. Não conseguiu, tomou aí, quebrou o braço, né, para começo de conversa, quebrou o braço nos Países Baixos, ficou várias etapas fora, e aí entrou o Liam Lawson. E aí veio uma declaração do Helmut Marko, consultor da Red Bull, que disse o seguinte: ele não teve desempenho, tal, demos a chance, ele não conseguiu corresponder. E a Racing Bulls, os acionistas do grupo Red Bull, entendem que ela tem que ser uma equipe júnior. Ora, o Ricciardo é muito experiente, ele não é mais júnior, então ele não tem que estar na escuderia. Foi mais ou menos isso que disse o Helmut Marko. Então praticamente chutou, descartou, demitiu, mandou embora o Ricciardo para a próxima etapa, o que já sinaliza. Provavelmente Liam Lawson deve pegar no volante já no verão ou até no começo de 2025. Lembrando que eu estou me referindo ao verão europeu, né, as próximas etapas. Depois, ali das férias, por volta de agosto, talvez o Liam Lawson já seja o piloto número 2 da Racing Bulls. Quem também mandou mal, não preciso falar, né? O Sérgio Pérez. Apenas um 8º colocado na Sprint Race e um 7º na corrida principal, tomando passão da Haas, é inadmissível. E a escolha que a Red Bull fez foi horrorosa. Soa como se eles estivessem precisando do dinheiro, do enorme patrocínio do Sérgio Pérez para se manter na Fórmula 1. Que bom que esse contrato multianual provavelmente deve ser 1+1, né? Porque a partir de 2026 é inconcebível que o Sérgio Pérez continue guiando com o melhor carro do grid, tendo um desempenho pífio que ele está tendo, não só nessa temporada, mas essa temporada tem sido muito ruim. E olha que ele não está classificando tão mal. O outro que eu quero cornetar aqui vai ter que ser o Verstappen, não tem jeito, né? O Verstappen, em alguns momentos, ele é muito arrojado, é extremamente arrojado e ele passa a ser agressivo demais. Ele passa a descumprir os limites do regulamento, é protegido, sim, pelas direções de prova mundo afora e, mais uma vez, tiveram pena de punir o tricampeão por uma manobra absurda que ele fez. E merece sim ser punido, merece ser olhado como um vigarista, como um fora da lei, porque quando ele é desafiado, quando ele sabe que não tem melhor carro, ele desiste e parte para ser sujo, como foi nesse final de semana. Não gostei do que vi e o Verstappen, para entrar de vez no panteão dos grandes, tem que aprender a jogar limpo, tem que aprender a jogar dentro das regras.
Bom, meus amigos, vamos deixar de fofoca, vamos deixar de falar da vida alheia e vamos para as classificações. O Mundial de Pilotos ainda tem Verstappen na liderança, 237 pontos para o belga neerlandês. Ele é seguido pelo Lando Norris com 156, Leclerc 150, Sainz 135 e o Pérez segue na quinta colocação com apenas 118 pontos. Agora vamos para o Mundial de Equipes. A Red Bull na liderança com 355, Ferrari foi a 291, cada vez mais ameaçada pela McLaren com seus 268, Mercedes 196 e a Aston Martin segue estacionada nos 58 pontos, pode até perder a quinta colocação ao longo da segunda metade do campeonato. Próxima corrida, meus amigos, mais uma vez não tem espera, você vai ter mais uma corrida para acompanhar nesse final de semana, é a primeira rodada tripla da temporada, que será fechada com Silverstone, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, ocupa o canal aqui da Alternativa a partir de sexta-feira. Teremos o primeiro treino livre às 8 da manhã, segunda sessão de treinos livres ainda na sexta às 11h30, passando para o sábado, os trabalhos começam uma hora mais cedo, às 7 da manhã já estaremos aqui com o treino livre de número 3, classificatório começa às 11, com a Alternativa chegando às 10h15. E atenção para o horário da corrida no domingo. Como a Grã-Bretanha ela tem um fuso diferente do restante da Europa continental, digamos assim, ela é uma hora atrás, então a prova vai começar às 11 da manhã de Brasília, 11 da manhã e não 10. Portanto, a Alternativa chega às 9h45 da manhã, com o melhor pré-corrida da internet brasileira. A gama desse final de semana é a mais dura, C1, C2 e C3, então se liga aqui que você vai acompanhar uma corrida sensacional, eu tenho a plena certeza. No ano passado foi justamente em Silverstone que começou a retomada da McLaren, então vamos ver se Lando Norris e Oscar Piastri têm chance de competir por mais uma vitória. Piastri seria a primeira vitória em corrida tradicional, ele tem uma vitória em sprint. Porque você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a próxima semana, pessoal!